Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos uma série de programas que vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a estética e também a fisioterapia dermatofuncional. E quem vai participar dessa temporada toda é a doutora Meire Akemi, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética avançada, já há 14 anos no mercado e desde a formação já trabalha com estética. Olá, Meire, muito obrigada por Olá, estar aqui com a gente. obrigada pelo convite. Vamos começar já colocando aí os pingos nos is. Dermatofuncional, o que é essa especialidade e para onde que essa fisioterapia levou, que chegou tão longe que foi para os injetáveis, Meire? A dermatofuncional, ela é uma especialidade da físio que trata o sistema tegumentar, que é o sistema de pele, onde tem o envelhecimento, onde tem a gordura e músculo, que faz parte ali da físio 100%, né? A gente usava muito equipamentos antigamente, aí a gente foi ganhando mercado até que entramos nos injetáveis. Então hoje a gente trabalha com tecnologias e injetáveis, para deixar todo mundo mais jovem e belo. Meire, me conta um pouquinho sobre a faixa etária que você costuma atender no seu consultório e também quais são os procedimentos queridinhos, se realmente é o paciente que escolhe, como que funciona a consulta estética. A faixa etária que eu trabalho é de 35 a 45 anos. Nessa idade, a gente já tem um certo envelhecimento, né? De pele, de estrutura óssea, de coxinha de gordura. Então, para redensificar a pele que vai ficando muito fina e muito frouxa, a gente usa bioestimulador de colágeno, fios de PDO, para ancorar a pele que está desabando, ultrassom microfocado, a toxina botulínica para dar uma paralisada no músculo e não vincar a pele. E os preenchedores para a gente fazer sustentação óssea e projeção óssea, para quem não tem contorno, queixo ou lábio. Ô, Meire, essa estética hoje é diferente do que a gente via há um tempo atrás, que as pessoas elas mudavam a fisionomia. Isso acontece com esses protocolos. O que que fazia antes que ficavam as pessoas todas iguais e hoje a estética veio mudando para uma estética mais regenerativa, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei muito com a naturalidade. Nunca gostei muito de mudar quem a pessoa é. E graças a Deus a gente parou com as demonizações faciais, né? Hoje a gente trabalha com pontos estratégicos de sustentação com ácido hialurônico e antigamente fazia-se só ácido hialurônico e preenchimento no rosto inteiro, achando que ele ia trabalhar e fazer o milagre de toda a pele. Mas hoje a gente vê que a gente precisa trabalhar multicamadas e que o ácido hialurônico, o preenchimento, trabalha uma dessas camadas. E como que a gente faz para explicar isso para o paciente, uma pessoa leiga, que ela chega, a queixa dela é, ai, doutora, eu tenho um vinco aqui, eu tô com uma olheira. Como que você consegue transmitir para essa pessoa que uma toxina, que às vezes a pessoa acha que o botox vai resolver tudo, não é o suficiente para tratar o que ela não tá gostando? Na clínica eu trabalho muito com uma consulta personalizada e um plano de tratamento individualizado. Sempre explico que o nosso envelhecimento é multicamadas. Então, cada camada a gente trata com um procedimento diferente. Então, desde osso, músculo e pele. Pele profunda, média, superficial. Então, osso a gente trabalha com ácido hialurônico, que é o preenchimento. Músculo com pele, ultrassom microfocado. Pele profunda, média, superficial, ultrassom microfocado. Preenchimento de baixa reticulação, que é para hidratação. E tecnologias como laser de túlio, que melhora muito a textura. E hoje, qual que é a principal queixa quando o paciente chega? Tem um padrão nessa idade ou cada Tem. um é de O um rosto jeito? é derretendo, murchando, bulldog marcando, bulldog chinês, linha da marionete, os pés de galinha, a linha do bravo. E o ideal que é assim, é um tratamento mais preventivo
Ou quando o paciente chega que nunca fez nada, eu tenho 45 anos, eu nunca fiz nada e hoje eu estou me atentando a algumas rugas. Você consegue retroceder isso? Ou o paciente que já deixou o trem embora, ele às vezes fica muito mais prejudicado? É antes tarde do que nunca. Dá para retroceder sim, só que a gente vai ter que fazer mais sessões. Então, paciente com 45 anos que nunca fez nada, tem jeito sim. Só tem que tratar todas as camadas, como eu já tinha falado anteriormente, multicamada. Então, desde a parte óssea, que é a sustentação com ácido hialurônico, que é o preenchimento, músculo com pele, que é o ultrassom microfocado, redensificação dérmica, que é bioestimulador e fios de PDO, e textura, que é um microagulhamento ou um laser lavian. Ô Meire, fios de PDO é um problema às vezes no consultório, porque quando a gente fala para o paciente, você precisa do fio de PDO, ele já acha que é aquele fio que vai sustentar e vai fazer uma plástica. Você passa por isso também? Eu passo. Eles acham que vai ficar para sempre. Eu sempre explico que não, que é um fio absorvível pelo corpo. Ele consegue fazer uma tração mecânica e reposicionar o tecido de forma temporária e ele já serve de esqueleto para produzir o colágeno naquele formato. Então, por isso que tem um resultado muito bom e você consegue ver essa tração imediata. E no caso do ultrassom microfocado, que ele também é muito falado, né? A gente tem contato com muitas propagandas hoje de franquias, todo mundo querendo vender o peixe do ultrassom microfocado. Qual o real benefício dele? O que ele realmente faz na pele? Primeiro que é uma tecnologia coreana, né? Tudo que vem de lá é excelente. O que ele faz na pele é tracionar e ancorar essa pele da onde ela estava desabando. Então ele tem esse potencial de um colágeno de retração, não de redensificação, é de tração. E no corpo, a gente pode utilizar dessas tecnologias e desses protocolos também, ou o corpo já se trata de uma outra forma? Não, com certeza, pode tratar. Bioestimulador, por exemplo, a gente faz no glúteo, que vai ficando flácido, mole, ele já dá uma redensificada, endurecida, trata muito bem celulite, flacidez abdominal, flacidez de braço, flacidez de interno de coxa com celulite, junto com ultrassom microfocado. Sempre que a gente combina os tratamentos e as tecnologias, o resultado é ainda potencializado e fica ainda melhor. Meire, agora eu vou entrar num assunto que eu li uma matéria que você escreveu sobre a toxina botulínica em tensão de ombro. A gente fala muito sobre a toxina na estética, ela ficou consagrada para isso, né? Mas essa função que é mais funcional e que hoje é tão importante porque existe essas tensões pelo estresse, a gente vive uma vida muito estressante e ela ajuda a gente nisso e muitas pessoas não têm esse conhecimento, não sabem que pode usufruir disso. Você pode falar um pouquinho pra gente? O Botox, na verdade, ele era utilizado para pacientes com espasmos musculares e para quem tinha estrabismo. Então, a gente corrige essa força de vetores musculares. Então, hoje a gente trabalha muito sentado na frente do computador e o tempo todo com a tela do celular. Então, essa postura sobrecarrega a musculatura do nosso ombro e pescoço. Isso acaba gerando uma má postura, uma tensão excessiva nos ombros, que acaba gerando uma tensão aqui na ATM, uma dor de cabeça, e aí você não sabe mais o que fazer. Vai no quiropraxista, vai na acupuntura, toma remédio para dor muscular, vive com salompas nas costas. E nada disso resolve temporariamente, porque o músculo já está viciado em ficar contraindo o tempo todo. Então, o Botox, quando a gente aplica, ele age na placa motora, então relaxa a musculatura e ela não consegue mais contrair por um tempo. E os músculos que estão fracos, que são os músculos da parte de baixo, eles são obrigados a trabalhar mais e equilibrar essa força muscular dessa tensão excessiva na parte de cima, que gera essa dor de cabeça e esse desconforto. E esse tratamento, ele é paliativo ou ele realmente resolve o problema? Ele resolve o problema. Acontece que a gente tem que pensar que é um grande grupo muscular. Então, você vai sentir um alívio imediato. Depois de 15 dias, você já começa a sentir um alívio.
Mas sempre tem que lembrar que o músculo funciona em vetores. Se a parte de cima tá muito forte, é porque a de baixo não tá forte o suficiente para manter o músculo equilibrado. Então, se você já tem essa memória muscular, você vai ter que ir aplicando de tempos em tempos. Mas isso dura 6 a 8 meses. E aí você vai fazendo pontos antes de sentir toda essa dor de cabeça, antes de sentir essa enxaqueca, equilibrando esses vetores e trazendo mais equilíbrio nas forças musculares. Meire, me fala uma coisa, como é para você, ou se já aconteceu com você, esses casos de intercorrência? A gente tem visto na mídia, acredito que é pelo tanto de profissionais da área que hoje atuam, né? E aí, obviamente, as intercorrências acabam sendo também num número maior, mas o que pode dar errado num tratamento com a toxina? E depois, se você puder falar com cada um dos materiais que você trabalha e como resolver isso para que o paciente fique tranquilo, que ele está com um profissional que de fato sabe manejar o produto e o equipamento, mas também se acontecer algo de errado, ele também sabe reverter. Então, eu vou começar com a toxina botulínica. O que pode acontecer, enfraquecer tanto uma parte da musculatura que você perde a funcionalidade dela. Mas ali depois de um mês, 40 dias, já começa a voltar, porque essa musculatura já começa a se fortalecer. Então, a intercorrência com a toxina botulínica é tranquila, super reversível. Em um mês e meio já tá tranquilo. O que a gente precisa ficar atento é com os preenchedores, que aí pode dar necrose ou uma compressão, o sangue para de ir e acontece uma necrose tecidual. Mas isso a gente consegue ver de imediato. O paciente ali na sala, você aplica, você já começa a ver os sinais e o sintoma do paciente. Então é importante a gente continuar acompanhando depois do procedimento. Manda a foto daqui 3 horas, amanhã, e vai fazendo acompanhamento desse jeito. Os fios de PDO também, se aplicado no plano errado, e se você acabar deixando uma ponta solta por aí, pode acontecer infecções. Mas também é tratável, porque dá para tirar esse fio, dá para dissolver esse fio com outras tecnologias e é reversível também. E os bioestimuladores podem acontecer granulações quando mal aplicado em planos errados e quando diluído de forma errada. Você pode falar para a gente sobre as diferenças entre os bioestimuladores, que às vezes a gente entra em contato com algumas marcas ou substâncias no mercado. Então, por exemplo, a gente tem ali o Radiesse e o Sculptra. Quando usar um, quando usar o outro, é o paciente que vem falar, eu quero usar aquele que é da Sabrina Sato. Ou você determina qual é o produto que vai utilizar e por quê? Na clínica, eu que sempre determino o que o paciente vai fazer, nunca o que ele quer, porque o que ele quer não é o que ele precisa. Então, sobre os bioestimuladores, os líquidos, a gente tem hidroxiapatita de cálcio e PLLA. Dentro do PLLA, a gente tem algumas marcas, o que diferencia é o tamanho da partícula. E a hidroxiapatita de cálcio é uma outra substância que também serve de esqueleto para produzir o colágeno. E a gente tem o bioestimulador sólido, que é o fio de PDO. Então, cada caso eu escolho o que a pessoa vai fazer. Porque às vezes ela não precisa de tudo aquilo de bioestimulador como um PLLA que, enfim, rende muito produto. E aí, às vezes, fica com a cara mais redondinha, né? Alguns pacientes relatam que, depois que eu fiz o procedimento de bioestimulador, eu fiquei com o rosto mais redondo. Isso tem reversão? O que a gente pode fazer a respeito disso? Do rosto redondo, depende de onde a pessoa aplicou. E depende do quanto ficou frouxa a pele. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá? O bioestimulador, ele não tem a capacidade de deixar o rosto tão redondo assim, sabe? Então, provavelmente tá um pouco solto. Você pode fazer um microfocado para ancorar melhor essa pele. Você pode usar os fios de PDO para tracionar mais e deixar com um formato melhor. Ou fazer algum ponto de estruturação óssea, que são os preenchedores, para desenhar melhor esse rosto. No caso das eletroterapias com lasers, a gente está vendo agora não vou dizer um retrocesso, porque na verdade os equipamentos que já eram consagrados, eles
Eles voltam, então, agora com uma tecnologia diferenciada, que é o caso do CO2, por exemplo, fracionado, que é um laser um pouco mais ablativo. E a gente tem um laser de túlium, que é o que você trabalha, que é um laser mais leve, vamos dizer assim. Quais são as diferenças, quando usar e quais as intercorrências que eu posso ter com o aparelho? Porque às vezes o paciente vê o aparelho ali e fala, tudo bem, não vai me furar, não vai dar ruim. Mas qual tipo de capacitação que eu posso ter de intercorrência com esses aparelhos e a diferença deles? Os aparelhos, eles são mais para textura de pele, e como a gente mora num país tropical, que 10 meses do ano é calor, a intercorrência principal é hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as manchas que aparecem depois de lesionar o tecido. Então, isso é o que mais aparece e o que mais você tem que ter cuidado. E todo aparelho é técnico dependente, que é o quê? Depende muito de quem está aplicando. Então, a potência que aplica, a profundidade, como aplica, o que usa depois. E o que influencia muito é o que o paciente vai usar depois em casa. Então, ele precisa ser bem orientado para que nada disso aconteça. E você costuma também a fazer a indicação dos skincare? Sim, eu personalizo. Você acha importante ter esse skincare? Bastante. Eu que personalizo tudo, manipulo, prescrevo. E é bem personalizado, então? É bem personalizado. Se a pele é sensível, se a pele é acneica, se a pele é manchada, se a pele é sensível e seca, sensível e oleosa, poros dilatados. Então é uma consulta bem completa, né, Meire? Porque não adianta só a gente chegar lá e achar que eu vou passar o produtinho coreano, eu sei que é bom, mas nem sempre esse produto é o específico para o que a sua pele está precisando naquele momento, né? E aí a gente tem que levar isso em consideração. Isso. O que você acha do protetor solar? Tem uma linha de pensadores agora que estão abominando o protetor solar. O que você acha desse assunto? Eu acho que quem trabalha dentro do escritório, dentro de casa, que não está exposto ao sol o tempo todo, não precisa do protetor solar o tempo todo. Inclusive, ele tem disruptores hormonais. Então, quando você vai para o sol, vai para a praia e vai realmente se expor, é válido. Se você ficar 30 minutos todo dia no sol, passa o protetor solar. Mas se você está em casa, dentro do escritório, dentro de casa, vale mais a pena você usar produtos com proteção de radiação de luz azul ou de uma poluição magnética, que são as ondas eletromagnéticas. Existem ativos específicos para isso, que o protetor solar protege do sol, não de luz azul, nem de onda eletromagnética. E hoje, como a gente está aqui já no fim do ano, né? O verãozão estourando, existem protocolos que você cria para sazonais, protocolo do inverno, protocolo do verão, procedimentos que são proibidos no verão ou que são melhores no inverno. Você cria isso dentro do seu consultório? Na clínica, eu não trabalho com protocolos fechados. É sempre o que a pessoa quer e o que ela precisa. Então, a única coisa que eu não trabalho no verão agora é tratamento para estrias, porque pode manchar. A gente usa e estimula muito a pele de uma forma que pode causar mancha se tomar sol. E lasers muito agressivos também. Porque qualquer coisinha que você mexe na pele, que você agride a pele e vai para o sol, já pode manchar. Então, esse tipo de procedimento como laser eu não faço no verão. E agora, assim, para a gente encerrar esse primeiro programa, porque a gente tem muito assunto ainda, porque a gente só tá no facial. A gente tem que ir pro corporal, capilar, que eu tô super interessada em saber as novidades. Eu queria que você contasse um case, assim, um de muito sucesso, de algo, assim, que realmente tocou a vida das pessoas, que mudou realmente aquele paciente, às vezes até emocional, né? Que a pessoa procura beleza, mas tem algo dentro dela. E alguma coisa, assim, que foi muita aberração que você falou pro paciente. Não, isso eu não vou fazer. Primeiro de transformação. Vou contar 2 casos. Uma de uma paciente que já tem 55 anos e nunca tinha feito nada. Então, eu fiz uma harmonização nela, fiz um ultrassom microfocado, uns preenchedores, e que até o contatinho dela percebeu e falou, nossa, ficou ótimo, pode fazer sempre. Se sentiu bem empoderada, né? E um outro caso que é uma paciente minha que já passava com outro profissional e nunca conseguia acertar o skincare,
e já tava com alguns sinais de envelhecimento de mancha, de pé de galinha. E foi na época que ela fazia muita videochamada. E aí a gente fez uma combinação de fios, toxina, fios de tração, fios de olheira e ajuste de skincare. E aí até o chefe dela percebeu. Então, ela falou, nossa, realmente mudou Aumentou o muito. salário, não? Aumentou a produtividade. E uma aberração, assim, que você falou, meu Deus, isso não dá pra eu fazer, pelo amor de Deus. Uma paciente que ela fazia preenchimento com outra profissional, o preenchimento labial. E um dia ela chegou lá, parecendo boca de pato, inflado. Eu falei, meu Deus do céu, você, pelo amor de Deus, não fala que vem aqui na clínica e vão achar que sou eu que fiz esse negócio. Aí ela queria, todo ano ela queria fazer um retoque. Eu falei, aqui você não vai fazer. Até que o negócio foi acalmando, depois de uns 3 anos, eu falei, tá bom, agora a gente pode fazer. E agora ela recebe elogios, inclusive de até outros profissionais que fazem os injetáveis e todo mundo elogia os lábios dela. Essa é a diferença de um bom profissional, né? Nem sempre o bom profissional vai falar amém para tudo que você quer fazer, né? Meire, eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. E já também agradeço a sua presença aqui, que é uma série de programas que a gente vai fazer com a Meire. Esse foi só o primeiro. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E minhas redes sociais é @clinicameire, com Y no final, Akemi. Gente, esse foi o primeiro programa com a doutora Meire Akemi, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética, e o nosso tema hoje foi procedimentos faciais. Compartilhem o nosso programa e aguardem o próximo episódio que a gente vai falar de corporal.